Boa noite. Muito bom ter vocês aqui conosco. Em nome do Movimento Pai Espírito Santo, eu dou as boas-vindas a todos. Nós estamos com muita alegria iniciando o 4º Seminário de Extensão Universitária, Educação e Espiritualidade. Esse evento é uma parceria entre o Núcleo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da UFES, que tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, com a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e o Movimento Paz Espírito Santo. São 3 instituições que objetivam o estabelecimento de reflexões sobre a educação, tendo em mente que o aluno, o educando, é um ser espiritual. Então, são instituições que percebem a importância de se ter esse novo conceito quando nós trabalhamos educação. O Movimento Paz Espírito Santo existe aqui desde 2001, é uma organização da sociedade civil de interesse público e trabalha por uma cultura de paz. Então, um dos projetos do Movimento Paz Espírito Santo é o projeto Educar para a Paz. E entendemos que para essa educação nós precisamos considerar o ser como um ser integral, então considerar os aspectos bio, psico, social e espiritual também. Então essas 3 instituições se uniram para produzir essas reflexões. Esta é a 4ª reflexão que a gente está propondo, e nós vamos ter as declarações de participação, serão enviadas por e-mail a todos vocês que participaram e poderão imprimir, utilizar. E nós agradecemos aqui a UFES pela cessão do espaço, por essa parceria, principalmente o professor Atílio Provedel, que tem colaborado muito conosco nesse trabalho. E a gente quer chamar aqui à frente o professor José Pacheco, que é o nosso convidado desse encontro de hoje. Prazer receber conosco, professor. Então, nós tivemos aqui em abril uma reflexão sobre educação e espiritualidade, e como parte da reflexão que trouxemos em abril, nós mostramos um vídeo da Escola da Ponte, que é uma instituição fundada em Portugal. Ele é um dos fundadores e isso produziu um interesse muito grande. Então, nós trouxemos ao vivo e em cores. Professor José Pacheco, para você. Boa noite, mais uma vez. Habitualmente eu começo os encontros perguntando o que querem saber, né? Dado que a intenção que eu trago é sempre de escutar, dialogar e, sobretudo, convidar. Mas a Dalva, pelo caminho, já me fez um pedido, que vocês uma pergunta, aquela que vós fizerem já será a segunda pergunta, que vou responder à Dalva, não pensar. Depois, quando eu acabar a resposta à Dalva, poderei fazer as perguntas também. Provavelmente uma pergunta foi exatamente aquilo que disseste agora, se eu poderia falar um pouco da escola. Eu falei muito pouco dessa escola, porque eu estou fora dessa escola há 7 anos. 7 anos, depois de mais de 30 anos dessa escola, eu resolvi vir para o Brasil, portanto, eu gosto mais de falar do Brasil. Mas em relação à escola da Ponte, para quem não saiba, o essencial, uma escola da República de Portugal. Há 40 anos atrás, era uma escola onde ninguém podia estar. Era uma escola caracterizada pela extrema violência,
professora que eu fui substituir, ela foi para o hospital 2 vezes, para poder perder a cabeça, o percentual do analfabetismo da quarta série era de 80%, os jovens não sabiam, havia turmas de lixo, chamada lixo, pessoas, mas era assim que estava no lixo. Grandes turmas, as turmas mais pequenas tinham 60, 65 alunos, com 14, 15 anos, sem saber. Não tinha banheiro, a escola não tinha banheiro. Hoje, quando se fala da escola, é mais curioso porque é muito aquele oba-oba, a pessoa pensa que desde o início era só criancinhas a voar, professores a cantar, não era isso. É uma história de muito sofrimento, muito sofrimento. Só que hoje a escola é a melhor escola do país e é o centro da educação no mundo, e eu não estou a exagerar. Não estou a exagerar. Ainda há pouco eu estava em Stanford, nos Estados Unidos, São Francisco. E estava lá, o registro da escola da ponte. Os anglo-saxónicos já descobriram. Isso não é. Mas pronto. Então, o que aconteceu, o que pode acontecer em qualquer lugar, foram para quase 40 anos o projeto, continua, eu saí, ficaram lá os professores que foram meus alunos. 2 deles agora vieram para o Brasil. E o que aconteceu foi que nós nos perguntávamos as perguntas que qualquer educador faz assim. Então, só, precisar dizer uma coisa antes de continuar. Quando alguém fala para lá, eu paro. Se eu parar, porque alguém precisou de falar. Tá bom? Uma das regras das escolas onde eu estou. E, portanto, o professor tem que fazer, dentro ou fora da escola, aquilo que tem que fazer. Não pode ser esquizofrénico e fazer uma coisa dentro da escola. O professor não ensina aquilo que diz. O professor transmite aquilo que é. Um exemplo. Então, quando alguém tem a falar, já sabe, eu calmo, respeito a quem precisa falar. Eu sou um cara de pau, já viu? Sou implicado, sou grosseiro, porque eu tenho em grande conta a minha profissão. Tenho grande orgulho de ser professor. E, portanto, espero que todos se comportem como professor. Continuando. As perguntas que nós fazíamos, nós, simples mortais, frágeis no eu, eram essencialmente estas. Porquê é que nós damos aula tão bem dada e nós dávamos aula muito bem dada? Eu era mais novo, já tinha dado 7 anos de aula. A mais velha tinha 37 anos de aula. Porquê é que nós dávamos aulas tão bem dadas e havia alunos que não haviam? Eu acho que toda a gente já fez essa pergunta. A não ser que alguém aqui que não dê aula. Normalmente as pessoas não. Então nós fazemos essa pergunta repetidamente, porque todos os anos havia alunos que reprovavam. Até que chegamos à conclusão. Começar por perguntar por que é que nós damos aula. Porque se nós dávamos aula, eles não aprendiam porque nós dávamos aula, certamente. Isso também ainda um professor de português consegue entender isso. Então, eu percebi isso, toda a gente percebeu isso. Mas ainda nesse momento, o que aconteceu foi que o chão fugiu-nos debaixo dos pés. Porque nós só sabíamos dar aula. E aí nós perguntamos a nós mesmos, mas porquê é que nós damos aula? Não haverá outros modos? É que fomos procurar. Encontramos muitos modos, mas não encontramos qualquer base científica. Isto aconteceu, está na minha escola, não é um escândalo. Um grande lugar na Assembleia de Alunos, foi lindo. Eu tenho isto tudo aqui.
Então nós procuramos, encontramos, desde a Escola Nova, o Lourenço Filho, o Anísio Teixeira, o Fernando Azevedo, Cozinheiro, Ferreira, Pio, Montessori, desde esses primórdios, até aos Freireiros, até... Naquela época, Emília Ferreira ainda não tinha começado a pesquisa. Ela começou em 1979. Estou a falar antes disso. Até dos dinossauros, não é? Então, Piaget, ninguém ouvia falar, nem Vygotsky, Diabo, ninguém. Nós jogávamos com aquilo pequeno. Então, a resposta para essa pergunta, o que é que nós damos ao eu não aprendo? Foi só uma. Havia muitas alternativas nessa escola da aula. E não havia sequer uma base científica para haver aula. Essa foi a maior surpresa que nós tivemos. Não sei se aqui alguém conhece, depois do século XVII, antes de Voltaire, algum teórico, alguma proposta teórica, alguma evidência científica que fundamente a prática da aula. Alguém conhece? Não há. Então nós estamos em escolas onde existe o absurdo de fazermos algo que não tem qualquer fundamento científico. Esse modelo epistemológico da transmissão da informação, que não é conhecimento, é informação, conteúdo, morreu há mais de 100 anos. Ninguém o defende. Bom, nós não tínhamos estudado socioconstrutivismo, muito menos para os outros problemas, mas foi suficiente para nós começarmos a pensar. Nós vamos ver o projeto político-pedagógico da escola. E lá dizia, nós queremos alunos autônomos. Que diabo? Como é que nós poderíamos desenvolver a autonomia dando aula? A aula é desenvolvimento da heteronomia, é exatamente o contrário. É o professor que escolhe o conteúdo, embora o manual, é o professor que escolhe o lugar, a sala, é o professor que escolhe o corpo, os primeiros minutos, às 8 da manhã, é o professor que escolhe tudo. Onde é que está a autonomia do aluno? Então nós começámos a ficar perplexos, porque éramos professores do tipo de ensino tradicional e acreditávamos naquilo que fazíamos. E naquele momento foi um desencanto terrível. A tal ponto que eu pensei em mudar de profissão. Porque eu não poderia continuar a fazer aquilo que reprova aluno, que não ensina todos e que não tem base científica. Bom, o resto, eu não conto, são quase 40 anos. O resto foi o seguinte: modificamos tudo o que era preciso modificar, fundamentando teoricamente a prática. Não há prática sem teoria. Esqueçam. Então, nessa praxis coerente entre os valores do projeto, a ciência e a realidade, o contexto, ao fim de alguns anos, nós éramos os melhores alunos nas provas nacionais, nos vestibulares, e, sobretudo, na formação da pessoa humana que estava connosco, no desenvolvimento socio-moral daqueles jovens, que hoje têm 50 anos de idade, muitos 50 anos, era bem diferente. Então foi assim, então, foi sem fazer da criança cobaia, que os jovens merecem respeito, sem experimentalismo, mas sendo honestos, profissionais, e recusando aquilo que não tem razão de ser. Então, as pessoas conhecem da ponte ao lado isólogo. Não temos aula, a aula é inútil e é prejudicial. Mas, se alguém quiser continuar dando aula, e que Deus respeitou, não é? Continuamos. Série, ciclo, turma, ano, horário, diretor, coordenador, ponto, tudo isso é obstáculo ao desenvolvimento humano. E é característico de uma escola do século XIX. Escola prussiana, francesa e inglesa da Revolução Industrial, que não tem nada a ver com valores do século XX. Mas continua aí. Essa escola continua aí. Muitas vezes, eu não falava sobre isso, as pessoas ficam perplexas. Como é que nós modificamos? Não tivemos medo, não é? Há bocadinho falávamos disso, não é? Eu respondo, eu tenho medo, é desta escola. Eu não tenho medo da mudança, tenho prudência. Tenho medo desta escola que o Brasil continua a fomentar.
Porque é uma escola que produz ignorância e infelicidade. É uma escola que produz 30 milhões de analfabetos. É um escândalo. Então, a ponto, foi a primeira vez que se saiba, no mundo da educação, que uma escola opera uma ruptura total com o modelo de ensino e o modelo epistemológico do século XIX. Com excelentes resultados. Porém, eu estou há 12 anos pelo Brasil. Há 7 anos deixei a escola da POM, porque acho que é um tempo para cada coisa, não é? Resolvi ficar no Brasil. Porque comecei a encontrar no Brasil aquilo que na Europa não existe. Gente com salários dignos, mas que procura fazer o melhor que pode. Então eu fiquei. Porque aqui eu aprendo e, eventualmente, ajudo. Então, tudo que eu disser a partir de agora, eu já disse, primeiro pensar sempre o seguinte: que aquilo que eu disser pode perturbar, mas não pretende ofender. Segundo, tudo aquilo que eu disser não é uma receita, uma moda, uma proposta teórica. É a minha prática. Ou seja, eu só falo daquilo que eu faço. E perdoai a arrogância. Só falo daquilo que eu faço. E o que eu faço tem fundamento científico. Embora, por vezes, ponham dúvidas. Então, no Brasil, para ensinar um pouco, no Brasil, andei 10 anos procurar pessoas que quisessem melhorar a vida dos jovens, porém, quando acabava uma palestra qualquer, uma aula, eu escutava, ou são escutadas, porque diziam: pois, mas isso é lá no ponto, aqui não é possível. Isso é na Europa, primeiro mundo, no Brasil. Não, isso nunca vai ser possível no Brasil. Não, isso é só com criancinhas lá da Europa. Eu cansei de ouvir isso. Só que eu não queria voltar à escola. Eu aposentei-me em Portugal e queria ajudar no que eu pudesse, aqueles brasileiros que pudessem fazer alguma coisa. Mas um dia, eu estava a morar no Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte 3 anos, fui no Meirinho, e eu tinha acabado o projeto, né? E quando sinto que os brasileiros já vão com o seu pé, é como quando a gente deixa uma criança nosso filho andar com o seu pé, eu vou embora. Não quero estar a criar dependência nos outros. E então eu lancei 3 e-mails para 3 lugares diferentes para ir. E nenhum dos lugares veio disposto. Venha, porque já estamos à sua espera há 6 anos. É uma escola da periferia de São Paulo, uma cidade periférica de São Paulo, que até 2011 foi um centro de ocupação de tempos livres, do contraturno. Fica entre as 3 favelas mais violentas de Osasco, Carapicuíba e Cortina. Dezenas de jovens assassinados todos os anos, procura obrigatória todas as semanas, sequestro e assalto é toda a hora. E eu vim para lá, sexagenário, voltei ao chão da escola. E trabalho na escola. Estou lá entre 1 a 3 dias por semana, conforme a minha agenda permite. Mas quanto menos eu estiver, melhor. Quem faz o Brasil é o brasileiro que não sabe. Então, transformamos uma ONG de contraturno, que não sou contra nada, mas sou a favor, em uma escola. Uma escola que para o ano vai ser estadual. Em 2012, tivemos a escola com centenas de alunos jogados fora das outras escolas. Quando a Secretaria de Educação perguntou às escolas se tinham alunos para fazer uma nova escola, imaginam quais foram os alunos que as escolas mandaram para a nova escola. Aluno com 13, 14 anos que não sabe ler, escrever, aluno que bate de xinga, cospe, dá pontapé, destrói, aluno que está no tráfico, no aviãozinho,
um aluno que está na prostituição, aluno que não sabe quem é o pai, aluno que foi violado, enfim. A tragédia humana está ali, na pessoa de umas centenas de jovens, a quem a sociedade e a escola de muita coisa privou e muito castigou. Foi com elas que nós partimos para uma escola. Então estão a ver, uma escola brasileira, uma escola brasileira, neste momento está a passar de particular para pública, uma escola de IDEB 10, hoje. Começamos em 2000, a primeira no Brasil. Começamos em 2012 com o Jardim de Infância e Fundamental 1. Este ano incluímos o Fundamental 2. Com o ano teremos ensino médio com Framatec. E em 2015 teremos universidade, formação de professores. Temos centenas, muitas centenas, e só temos 5 professores. Não é preciso mais. Estamos a pensar que tem reduzido bastante. 50. Depois tiverem curiosidade, eu explico o que é que eu falo assim. É que ainda é uma escola. Ainda é. Vai deixar de ser. Não é preciso escola para nada. No século XXI, é preciso reinventar a escola, criar uma nova construção social. Depois que se fizer isso, vamos continuar com 30 milhões de analfabetos, 4 milhões de fora da escola. Vamos continuar com 56 bilhões de reais desperdiçados na educação todos os anos, através do processo de corrupções de diretores, secretários e outros secretários. Vamos continuar a ter uma educação sociomoral miserável, vamos continuar a ter ideias pífios de 6 ou 5 ou 7. É preciso uma nova construção social e ela assume diferentes formas. No nosso caso, porque estamos rodeados de favelas, ou comunidades, como eles chamam, nós optamos por criar, uma rede de comunidades de aprendizagem. E isso tem fundamento científico. Para ofuscar, trabalha esse conceito. Mas nós não vamos por essa linha dos anglo-saxónicos ou catalães. Nós, toda a base teórica ou científica das comunidades de aprendizagem que nós estamos a construir é brasileira. Isto é outra novidade. Depois podem fazer perguntas que eu depois explico toda a base teórica e tudo. Então, possivelmente, e agora para terminar, já vai ler o discurso, entre outubro e novembro, o Brasil vai ter algo, o Brasil e o mundo vai ter algo muito além da Escola da Ponta. Porque a Escola da Ponta ainda é uma escola. E o projeto Âncora, é assim que se chama, projeto Âncora, vai ser uma rede de comunidades de aprendizagem numa cidade educadora. A pergunta é, o que é que uma criança aprende dentro de uma escola que não possa aprender fora da escola? Alguém sabe? Uma coisa só. Nada. Então, para que é que ela vai para dentro da escola? Por que é que a escola tem muros, tem grades, tem... Por que é que a escola faz férias? Alguém não sabe explicar? Uma coisa, mas os professores têm direito a férias. Com certeza, não estou a dizer que os professores não têm que ter férias. Porquê que na escola faz férias? Sabem ou não? Não saber não é vergonha. Vergonha é continuar não sabendo e fazendo aquilo que não faz sentido nenhum. Querem saber porque é que na escola faz férias? Não interessa. Sim ou não? Sim. É que foi uma pesquisazinha que eu fiz. Porque quando o professor pergunta, se questiona, o que é que ele faz? Envia uma pesquisa, vai procurar saber. E quando vai procurar saber, ele encontra. Nós encontramos. Onde é que fica? Aí perguntaram muitas vezes, por que a escola fecha para férias? Será que a inteligência para de funcionar em dezembro para voltar a funcionar em fevereiro, ficar ali suspensa e vergonha? Né? Eu perguntava, uma igreja faz férias? Uma igreja faz férias? Não faz. Um hospital faz férias? Não, o que é que a escola faz? Então nós tivemos estas perguntas todas e fomos procurar. Como? Na sociologia da educação. Fundamentalmente, na história da educação. Está lá a resposta.
no século XIX, quando já se tinha enquadrado os jovens em guetos de infância, aquele Madame Ferrier que chamava a invenção do diabo, devem conhecer o texto. Escola, a invenção do diabo, é um texto de 1900. Então já tinham as crianças dentro dos guetos, como agora tem, como os velhos estão dentro dos guetos, como os operários estão dentro de guetos. A guetização da escola é uma realidade. A uniformização, tudo isso é típico da Revolução Industrial. Os paizinhos estavam nas cadeias de produção, cadeias, enquanto os filhos estavam nas séries. Ok. Então, com as tias, sabe como vem a palavra tia? Da etologia. Tia é a macaca que não procria, porque tem de cuidar dos filhos daqueles que morreram. Uma vergonha. Por isso é que o Paulo Freire não gostava de falar de tia. Eu acho que os professores eram muito estranhos, não fazem perguntas fundamentais. Porquê? Bom, então vai acabar. No século XIX, então, já estava tudo organizado para a Revolução Industrial acontecer. Agora, havia um problema. É que aquelas pessoas que estavam dentro das fábricas, elas não deixaram de ser também rurais, agrários. Produziam no campo. E quando chegavam ao tempo das colheitas, eles precisavam dos filhos para o trabalho infantil das colheitas e a escola parava 2 a 3 meses para fazer trabalho infantil. Então, eu pergunto, o que é que a escola faz para eles? Uma das escolas onde eu fui, no Brasil, me chamaram, quando cheguei, a diretora disse: eu estou Pacheco, ainda bem que veio. Nós estamos cansadas de ir aos funerais dos nossos alunos. Funeral? Sim, funeral. Todos os anos é a mesma coisa. Bastante distraído, ninguém está a entender. Há um tempo atrás eu disse a uma senhora, já é a segunda vez que a senhora está a falar, tenha paciência, quer falar de lá para fora. Eu fui tão insultado, não fui tão insultado. A senhora da aula, deixa os seus alunos falar para lá. Não, então calma. Uma influência tremenda, não é? Bom. Então, porque todos andam a mesma coisa. Quando chega às férias, como aqui a favela é perto do mar, os adultos vão todos vender picolé na praia, fazer cama no hotel, servir à mesa no restaurante para ganhar dinheiro em dezembro e janeiro que dá para o resto do ano. E então, Zé, quem fica no bairro? Crianças e jovens, fechados fora das casas, na rua. Quem vem? Os traficantes, para recrutar os novos aqui. E depois eles aparecem com a garganta cortada ou com 2 tiros de coração. É isto. Eu disse, mas porquê é que a escola está fechada quando ela é mais necessária? A lei, qual é? A lei diz que são 200 dias. Não, desculpa lá. A lei de diretriz e base não diz nada disso. Alguém me diz que está escrito na lei de diretriz e base, não diz que são 200 dias. Não diz, não diz. A lei do dar sempre não diz nada disso. Aliás, diz o contrário. No artigo 15º, 23º, dá a possibilidade de fazer um direito de missão. Peço desculpa a quem está tudo, em vez de falar, tem que trabalhar, peço desculpa. Não deveria. Bom, isto eu lembrei por causa do primeiro diferente que nós tivemos na escola da Ponta. Bem, não, estamos todos ao valor, isto era em 1976. Lá no inglês nasci, e veio um surdo. E eu estava era professor de língua portuguesa, alfabetizador, e tentei ensinar ao surdo o conceito de passado, presente e futuro. Ao fim dos minutos, eu estava desesperado, porque eu não conseguia. E o que foi que eu pensei? Se alguém ali era deficiente, não era o surdo, era eu que não sabia ler.
Então, quando eu não sabia, estava a comprometer o desenvolvimento daquele jovem, fui falar com uma associação de surdos, eu fui para a associação de surdos. É muito melhor ele estar numa área, numa associação, do que não faz de conta da inclusão. Já estamos a prejudicar o nome da inclusão. Naquela altura, a inclusão, não vou chamar de deficiência, acabou. Depois é que foram mudar aluno de integração, aluno de necessidades pequenas, aluno de inclusão, é uma coisa que eu não posso falar disso. Porque eu passei por isso. Aliás, então foi assim. Aquela escola que antes tinha muitos funerais de alunos, desde há 3 anos não há um funeral de aluno, aquela escola está aberta 365 dias ou 366, conforme o ano seja não bissexto, 24 horas por dia. Não tem portão, nem grade, nem guarda, nem nada. Ninguém sabe. Foi a primeira escola autónoma no Brasil. Já existe uma escola autónoma no Brasil. Foi essa. Quando eu cheguei há 7 anos e deixou de haver férias, os professores fazem férias quando quiserem, em janeiro, ou em maio, ou em agosto, quando quiserem. Não há horário, cada um vai quando quer, cada um vai quando quer, só que me faltava ter horário. Todos entram na mesma hora. Alguém me explica porque é que todos têm que entrar na mesma hora? Todos têm que ir para o emprego na mesma hora. Gostam de andar no rush, nos indicar ferramentas, eu não gostar, deve ser sadomasoquista. A gente tem que fazer as coisas no seu ritmo. E não podemos procurar uma biologia. É toda esta gestão do tempo, do espaço, da lógica da aprendizagem que é preciso rever numa nova construção social. E nem me arrisco a pensar agora, já estou a falar há muito tempo. Então, querem ver um pouquinho, como se não vai fazer essa coisa que sim, não sei que seja uma original, um bocadinho dessa escolinha do Âncora. Então, vamos ver, é um videozinho, ao fim de 4 meses. A escola tem 1 ano e 7 meses. E já tem teses de doutoramento feitas sobre a escola e um filme que vai passar em dezembro no circuito inicial. Tudo que seja diferente logo, ou é atacado ou é roubado. Não há meio termo. E temos cerca de 40 visitantes por dia. Que loucura. E já vai, depois chegarem para... Este filmezinho é um filme de TV, uma reportagem de 3 ou 4 minutos, porque ao fim de 3 ou 4 meses começou-se a constar que havia uma escola que tinha recebido centenas de jovens das favelas e que eles em 3 meses aprenderam a ler e que não havia barulho, não havia conflito, não havia indisciplina, não havia nada disso. Não há. O portãozinho só está fechado por causa dos cachorros da rua não irem lá para dentro. Não tem. Essa escola onde eu estou não tem guarda de portão, nem catraca, nem câmara de vigilância. Não há nada fechado, está tudo aberto, ninguém é salvo. Temos uma escola a 500 metros que tem portão, catraca, alambrado, cerca elétrica, cartão magnético, é assaltada todos os anos. Não sei porquê, qual é a diferença, não? Depois se quiser nos explicar qual é a diferença. Então vamos ver, e vão ver uma coisa engraçada, é que é tão forte, tão enraizada essa cultura da escola do século XIX, que o jornalista que faz a reportagem fala 7 vezes a palavra aula. E lá não é aula nenhuma. 7 vezes a durante a reportagem. Aula. Então vamos ver. Lembra-vos que é 4 meses depois. Se eu vos mostrar agora, não vou, ou talvez lá, mas depende. Será muito difícil. Então vamos ver um bocadinho da escola diferente. Toda a gente que faz aquele âncora é gente como qualquer outra. É gente que tem uma formação, que tem uma competência. Bem cedo, Renata saiu de casa e leva o filho do para a escola. Eles moram pertinho, não são nem 10 minutos de caminhada. Na chegada, o tempo de descanso dentro da escola, antes da aula começar. Geralmente eles falam que para a escola os alunos todos são iguais. Mas eles não são todos iguais. Cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu método de aprender. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E o diferencial daqui é isso. Esse descanso é algo que não se vê possível no colégio convencional. Aliás, se estivesse indo falar com um, já seria aluno da quinta série.
aposentadas, não estou dando nenhum momento a elas o direito do estudo, pelo contrário, elas aprendem aquilo que de um pouco da idade muito mais, porque elas não ficam presas àquela série, àquele conteúdo específico determinado período didático. Ela não tem essas horizontes. Ela pode ter conteúdo até com 5 anos, 2, 8 ou 7 anos, não tem esse limite. O diferencial é que os pais podem participar do aprendizado dos filhos. Para mim, é importante estar acompanhando o estudo dos filhos. Como é que é para você, Ana, também acompanhando o seu aprendizado? O projeto continuava pensando na comunidade e na rotina, mas para fazer parte, uma pré-seleção é realizada. Vários itens são avaliados. Entre eles, se a criança mora perto do projeto e se a família tem baixa renda. O ensino aqui é gratuito e as crianças podem ainda aprender a andar de skate e ter aulas de circo. É muito gratificante, porque a gente ensina com muita alegria, porque a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Pois é brasileiro. A gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Penha Titiola nunca andou na escola. Vive na comunidade, na favela do Suave de Baixo. Não se sabia ler quando começou o projeto. 4 meses depois já sabia. É nossa instrutora de circo. O projeto Âncora tem 32 oficinas diferentes para descobrir os dons e os desenvolvermos. Tem a oficina de mosaico, de autonomia, de meditação, de maracatu, de permacultura, de culinária, tem 30 e tal. E depois tem matemática, poder estar e tudo isso, também tem. E a penha, para perceberem que nós temos muito poucos professores, por exemplo, dezenas de membros da comunidade trabalhando connosco. Nós, cresce connosco, são voluntários. Estou lá e aprendo o que eu aprendo. Eu posso contar 2 historinhas para perceber, em vez de estar a fazer disposição de passo. Então, vamos começar pela penha. A penha estava sentada no círculo onde eu entrei. Tinha acabado o período de acolhimento, eles estavam a fazer o planejamento diário e a penha estava lá no canto com um ar que estava preocupado. Eu perguntei: o que é que se passa, penha? Olha, professor, estou preocupado com o Maicon. Lá é tudo Maicon e lógico. Eu disse: mas porquê? Olha, ele não sabe ler. Isto foi mais ou menos nesta altura, 3 meses depois, 4 meses. Então eu disse-lhe: aproveita agora, os teus colegas já sabem ler. Ele respondeu que ganha muito dinheiro com aquilo que faz. E nunca precisa de aprender a ler. Muda o tráfego. Agora já não é. E já sabe ler. Mas naquela altura, um ano e meio, começou a ler. Eu disse: bem, mas porquê é que estás preocupada em particular com esse Maicon? Ela respondeu, muita simplicidade: sabes, professor, é que foi o Maicon e a família do Maicon quem matou o meu filho. Então já estão a ver a riqueza moral das pessoas com quem trabalham, com quem aprendem. Quem dedica o seu tempo, a sua vida, a quem matou o filho único. Viram ali a pista de skate? Vamos à segunda história. Eu tenho dezenas de histórias para contar. Tenho tudo já escrito. Talvez um dia que eu digo, em nome do Âncora, a muitas mãos. Agora contar uma em que eu participei. Eu estava lá na pista de skate. Pediram: olha, hoje vais trabalhar na pista de skate lá fora. De repente, o Maicon 2 começa a dar pontapé novo a toda a gente. Eu digo: cá, tipo, isto foi logo no início. Passado uns dias. Eu comecei. Eu agarrei para ele evitar de bater nos outros e parece que não se machucaram. Agarrei, levava um pontapés para trás, cotoveladas, chamando nomes para cima do Baiola, que eu nem me lembro. Eu nem esqueci que era. Agora, só um parênteses, quer dizer, quem é este Maicon 2?
antes de acabar o episódio. Mais um hoje, no ano passado, tinha 11 anos, corpo de 6 ou 7, barriga proemia de subnutrição, não conheceu o pai foi assassinado por outra facção quando estava preso. Aos 3 anos estava em casa e viu a mãe entrar na casa, não vai lá, correndo, pegando na pistola 38 e viu 2 policiais de fuzil que ligaram a mãe do Lawas e a mãe ficou caída sobre ele no extintor da morte, ele ficou cheio de sangue, com um bloqueio emocional tremendo da mãe morta ao lado. Foi para casa de uma vizinha e ao fim de poucos dias o companheiro da vizinha engravidou-se, chegou a casa, pegou nele, bateu com a cabeça contra a parede, quantas vezes quis, foi para o hospital em estado de coma, esteve meio ano entre a vida e a morte, mas conseguiu sobreviver. Foi para a casa de um tio. O tio estuprou jovens para colocar na prostituição. E ele, entre os 3 e os 5 anos, presenciou as cenas mais macabras que nós possamos imaginar uma relação sexual. Mais absurdas que possam imaginar. Ele sabe explicar tudo aquilo que ninguém aqui sabe. Não deveria, mas sabe. Enfim, fugiu para a casa do meu avô e aos 7 anos foi violado. Estava sozinho em casa, alguém apareceu, foi violado. Não controlava o esfíncter anal. As fezes, a mão atrás, saíam direto. Ele estava todo borrado, todo urinado e cheio de suor, uma coisa mais horrível. Eu acordei, voltei para mim, sentei-me no chão com as 2 mãos agarradas ali, eu tentava fugir, e fiz sinal a toda a gente para sair. Toda a gente foi embora e fiquei ali. Era algo íntimo, eu podia resolver com ela. Estava assim uns minutos. De vez em quando puxava a você deixava fugir, não deixava. Eu tenho autoridade. Eu não sou autoritário, tenho autoridade. Eu tenho um estatuto, professor. Eu tenho um estatuto também. Eu tenho um amor maduro que a minha criança grande está realizada. Ela é uma criança. Eu não tenho pieguismo pedagógico. Aí eu fiquei com ela. O tempo que eu precisasse. Bom, até que ele se cansou de tentar fugir, levantou os olhos do chão, olhou para mim e fiquei fora. Posso fazer uma pergunta? Posso. Posso dar um abraço? Eu esperava tudo menos aquela pergunta. Não é? Eu pensei, ele quer é que eu deixe as mãos e ele vai fugir. Mas eu acreditei. Eu erguei as mãos, agarra-se a mim, a chorar convulsivamente, aquele cheiro, aquele corpo franzino agarrado, ele quase que me esmagava, a tremia. Eu fiquei emocionadíssimo por aquilo. Eu acho que ele teve ali 2, 3, 4 minutos, sei lá quanto tempo, eu muito tremida, agarrado, aquele cheiro a fezes, a suor, e aquela criança ali agarrada a mim, chorando. Até que ele se acalmou um pouco, afastou-se um pouco, olhou para mim e estendeu as mãos. Eu já estava completamente atrás. Dei as mãos, ele continuou a olhar, largou a mão direita e disse: Filho, posso fazer mais uma pergunta? Me faz. O que foi que quando eu lhe dei um abraço, o tio chorou? Eu poderia estar aqui hoje toda a contar a história. Vou falar de gente. Vou falar de brasileiros. Do Lula, daqueles que não entram nas estatísticas. Tem aquelas tabelas, nem se sabe quem lá vive. Jovens que chegaram martirizados e que hoje, com 7 ou 8 anos, estão a trabalhar como pilotos de carga de mão. Fazem a prova do Brasil a brincar. Onde não há um ato de disciplina, nem castigo. O que foi que aconteceu? Esta pergunta eu deixo convosco. E outra pergunta eu faço. Se isto acontece no Brasil, no ano 2013, com jovens jurados fora, o que é que não acontece nas escolas do Espírito Santo, em 2013, com jovens com muito melhores condições? O que é que falta? Não vem uma história de que ele não deixa, ou que o secretário é um armado, ou o diretor. Não. Não é nada disso. Podes saber a resposta. E é por isso que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje, a convidar.
Agora vamos à segunda pergunta. Eu recordo da primeira vez que eu deixei de dar resposta sem fazer perguntas. Eu era uma pessoa de dar aula. Eu entrava na sala e dava respostas. Não havia pergunta nenhuma, dava respostas. Recordo da primeira vez que eu fiz isso em equipe, ou seja, entrar no espaço e esperar perguntas. Foi um dia complicadíssimo. Eu só dar 2 momentos desse primeiro dia. Que era divertido. Era divertido, agora. Eu fui para casa quase não dormia. Então foi assim. Nós tínhamos instalado, há 38 anos, tínhamos instalado um conjunto de dispositivos, muitos deles ligados às técnicas de polimento, ficheiros autocorretivos, todas aquelas coisas. Tínhamos também instalado alguns dispositivos a partir do INE, por ensino personalizado, da Montessori, das barrinhas, tudo pronto. Não devia vir isto, não devia vir isto. Todos nós sabemos isso naquela época, ensinamos as crianças a fazer projetos, a fazer planejamento. Nós não. O professor não existe para preparar projetos para os alunos, existe para preparar projetos com os alunos, a partir de desejos, sonhos, necessidades. O professor não existe para planejar a aula. Isso é inútil, prejudicial, aliás, é um ato desumano, porque a gente está a manipular o outro, a impedir o outro a aprender a planejar. O que o professor tem que fazer é ensinar o outro a planejar, a saber gerir recursos, tempos, tudo mais. Tem que ensinar o outro. O professor não existe para dar aula. A aula é coisa de trabalhar e de ser não. Aula? Não. Guiões de pesquisa construídos com a mediação do professor a partir de projetos. E depois ensiná-los a pesquisar, a saber selecionar informação, a saber analisar, criticar, sintetizar, comparar, avaliar a informação, transformar a informação em conhecimento. Tudo isso é preciso. Isso é preciso. Então nós temos feito isso tudo. Muito intuitivamente, vamos dizer. Mas corra bem. O que aconteceu foi que nós entramos na sala e quando eu estava a dar aula, antes, quando eu dava aula, eu sabia que durante a aula, várias vezes eu tinha de interromper. Por exemplo, Maria, estás distraída, estás a falar para lá, depois não vais aprender, não é? Maria, depois vais para a prova e não sabes fazer nada. Está com atenção, queres ir? É isto, é continuamente isto. E nós decidimos não fazer isso. Não existiu. Não perguntar, eu posso? Não. Nós tínhamos explicado tudo aquilo que nós íamos fazer ao mundo. Vai imaginar? 185 jovens e 3 professores. Eu, a Maria José e a Maria. Entramos numa zoeira. E nós levantamos o braço. Nós tínhamos dito que para falar a gente teria o primeiro palavra. E estivemos assim 5 minutos, mudamos o braço. E a zoeira continuava mais 10 minutos, mudamos o braço. 56 minutos. Quase uma hora. Ao fim de quase uma hora, aquele silêncio precário. E bem, a zoeira logo a seguir. Nós aproveitamos e ligamos a música. A música no início era usada de modo errado. Eu agora reconheço, mas pronto, nós fazíamos. A gente vai aprender. Pusemos a música e eles foram trabalhar. Ok. Pegaram nos seus guiões de pesquisa, nos seus planejamentos, foram pegar as piscinas, foram pegar nos livros, e uma criança fez assim. Eu fui. E a Maria José foi da outra, a Maria José foi. Sentamos junto a criança. Então, a minha voz, a partir daquele momento, passou a ser então. Porque é um para um. Toda a aprendizagem é um para um. Não é um para dois, não é um para 100. Isto que eu estou aqui a fazer é contra a natura, mas aceito fazer. Mas eu tenho me diverte porque eu não estou assim, de vez em quando não me deixam, eu fico a dar aula. Vou dar aula. Só dar aula é todo mundo que querem saber. Ninguém disso, já foi respondido. Então, o tom de voz é esse. A aprendizagem é de um para um. Todo o projeto humano é de um para um. Fazer um filho, eu saiba, é de um para um. Tudo é verdade. E a aprendizagem também é para uns com os outros, identizados pelo mundo, de um para um. Eu estou a falar para um imaginário. E ainda mais.
Toda a aprendizagem é antropofágica. Eu não observo o que o outro diz, o que o outro é. Eu estou lá, eu tenho que estar presente. E aí o educador tem que ser tão autêntico quanto é possível. E para ser autêntico não pode planejar. Ninguém pode prever o ato humano. O ato humano é imprevisível. Prever o ato humano no momento, no tempo, no conteúdo, é manipulação. É heteronomia. Dependência. Então nós temos entendido isso. Eu sei que a João Pedro dizer por aí. Então, qual é a tua dificuldade? Há algum problema? E a criança respondeu: olha, professor, eu tenho aqui uma dúvida. Veja, eu estive a fazer uma pesquisa sobre os seres vivos e diz que uma pedra não é um ser vivo e que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Ou seja, veja bem, eu tenho um relógio, uma bateria e dentro tem uma pedra, é um cristal de quartzo. Pois é, o cristal de quartzo nasceu, mas nasceu. Quando não nasceu, ele nasceu. Ok. E quando eu estudei a mineralogia, eu fui ao Museu da Mineralogia e vi cristais de quartzo mais crescidos e com cristalzinhos a nascer de dentro. Disse, assim, sim. Então, o cristal, que é uma pedra, nasceu, cresceu e reproduziu-se. Pois é. E quando o relógio parar, é porque ele morreu. Então não se ouviu. Nunca tinha pensado nisso. Ele disse, mas é essa dúvida? Não, é mais ainda. Eu lembro disso, já foi há 38 anos. Veja, ser um ser vivo é um ser que nasce, cresce, reproduz e morre. Eu não sou um ser vivo, então eu não reproduzir, nem morri. Sou um velho ser vivo. Eu nunca tinha pensado naquilo. Eu quando dava aula, chegava à sala, hoje meus meninos vamos aprender o que é um ser vivo. Eu vou escrever aqui o conceito. Ser vivo, dois pontos. É aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Ora bem, vamos começar por nascimento. Eu trouxe aqui uma imagem, por exemplo, que está perto. Era assim que eu fazia. Por que é que aquela criança me chama a atenção de algo que eu nunca tinha pensado? Porque ele fez pergunta. Pergunta de criança é muito inteligente. Eu tinha consciência de que eu tinha andado 7 anos a ensinar besteira. Aí eu disse, queres saber o que é? Eu quero saber o que é. Não quero saber. Então vamos fazer um projeto. Lá fomos. E fizemos um grupo de pesquisa e tal, e fomos procurar. Hoje eu sei que o ser vivo, biologicamente, uma das dimensões é biológica, não é? O ser humano é razão, não é? Mas há também afeto, emoção, é também espiritualidade, é também ética, tanta falta faz ao Brasil, estética, física, motor, etc. Então, naquele momento, eu quis saber dificuldade. Eu sei que biologicamente o ser vivo é aquele que nasce, cresce, não é? É aquele que tem capacidade trófica de transformar o alimento em energia. A pedra não tem, por isso é um ser não vivo. Nós temos, somos seres vivos. E bem lá, o que eu compus foi quando eu descobri que aos 4 pilares da educação da Unesco se tinha de juntar mais 3. Que é, sabem quais são os pilares da Unesco? Do Platão, aprender a ser, conviver, fazer e aprender. Mas juntamos mais 3. O aprender é desaprender. Foi o que eu comecei a aprender, foi a desaprender. O poeta, não é? Diz desaprender 24 horas por dia, ensina princípios. Manuel Barros. Depois, aprender a desobedecer, desconfiar. É verdade, porque as leis brasileiras está tudo errado. Sabes que o Brasil tem mais de 1 milhão de leis. A única que se cumpre é a lei da gratuidade, mas as outras cumprem. Então, aprender a desobedecer e aprender a desaparecer, que é o desapego, não criar dependência um no outro, mas sim uma atitude amorosa e de respeito. Então, para acabar, estava eu ainda meio tonto daquela primeira experiência e uma menina faz assim. Eu lá fui, sentei-me ao lado dela e perguntei. Então, alguma dúvida? Olha, professor, diz aqui no livro que a árvore respira pelas folhas. Eu sei, professor, eu estive a estudar a fotossíntese. A folha absorve dióxido de carbono, dá oxigênio e tal. Mas olha, eu estive no laboratório há um bocadinho a ver a experiência dos bichos da seda, do ciclo do bicho da seda. E estava lá no laboratório que quando o bichinho nasce, é preciso ir pegar folhas para dar de comer ao bichinho. Há a moreira, que é uma árvore. Mas quando eu fui ver lá fora, que agora os bichinhos estão dentro do casulo, a moreira está sem folhas. Então, se as árvores respiram pelas folhas, onde é que respiram as árvores quando não têm folhas? Ficam asfixiadas, né? E
descobri porque é que as árvores respiram quando não tem folhas. Nós sabemos? Não? Querem saber? Fazer um projeto. Não faz alguma pergunta? Não há pergunta. Sabe, há uma pesquisa feita no Brasil, há uns anos atrás, poucos anos, cujas conclusões assustaram imenso. Que, aliás, não difere de outras pesquisas. A pesquisa conclui que no final do jardim de infância, apenas 10% das crianças fazem pergunta de maneira com uma iniciativa. No final do ensino fundamental, apenas 1%. E no final do ensino médio, praticamente ninguém faz pergunta. O que foi que aconteceu? Eu sei que quando fui trabalhar na universidade, eu trabalhei em todos os segmentos. Eu trabalhei como professor, desde o Fundamental 1 até pós-graduações, daí que o currículo na universidade, portanto, como professor já com licenciatura, com mestrado, mas, quando eu trabalhava no Fundamental, eu entrava na sala e dizia: bom dia, meus amigos. E as crianças: bom dia, tia, está bom, bem, você é bem bonito. Quando eu trabalhava no ensino médio, entrava na sala e dizia: bom dia, meus amigos. E eles: bom dia. Já era qualquer coisa. Quando eu fui trabalhar na universidade, eu entrei na sala e disse: bom dia, meus amigos. E eles: bom dia, meus amigos. E depois riscaram. Qualquer coisa aqui que eu não entendo. Mas eram máquinas de copiar. Por isso é que quando estava lá dentro e falava alguma coisa, eles escreviam: cara, não tem nada. Escuta e faz pergunta. E depois vais fazer pesquisa. Bom, por isso é que saiu. Não interessa dizer. Perguntas. Aleluia. Agora estou satisfeito. Não estou bem. É excelente. Eu imenso de perguntas, porque assim, forma de aprender alguma coisa. Olá, professor. Meu nome é Patrícia, eu sou professora. Eu tenho duas perguntas em relação a se eles dão continuidade às atividades em casa, porque hoje nós temos nas escolas, né, a tarefa de casa, e lá como é que funciona essa continuidade. E segundo, em relação ao processo avaliativo, porque nós temos um sistema de provas, né, hoje em dia, e lá como é que funciona, já que as crianças escolhem a hora que elas querem estudar, o que elas querem estudar, então como é que a escola consegue lidar com esse processo de verificar a aprendizagem da criança? A primeira pergunta é fácil de responder. Para que é a tarefa de casa? Não. Tarefa de casa, o que é isso? É a velha história, não é? Escola, família, escola, comunidade, escola, essa divisão cartesiana, essa divisão territorial. A tarefa de casa é para chatear os pais. Coitados, eles chegam cansados de trabalho e têm que aguentar aos filhos. Ou então serem lá a fazer a tarefa porque a professora no dia seguinte não tem tempo para corrigir. Ela dá aula comigo. Não é, Patrícia? Eu sei que tu não fazes tarefa para casa, mas quem faz a pergunta não faz tarefa para casa. Mas eu conheço quem faz. E depois é aquela história entre família e escola, não é? Porque começam a detestar-se mutuamente. E a professora um dia fica cá em pausa e diz: vou mandar um recado para a tua casa e tal. E escreve: hoje o seu filho não trouxe a tarefa de casa toda, peço providência. Manda o recado, assina, no dia seguinte manda um recado para a professora: hoje o meu filho não quis tomar o café da manhã, peço providência. Andamos assim. Ou então falar que é a escola e a comunidade, a família, que faço visitas à comunidade. Alguém visita a sua casa? O que é que estamos a falar? De guetos? De espaços fechados? Totais? Como a Foucault, Thompson, Bourdieu fala. É disso? Então aí é verdade, tarefa para casa, realmente, porque a escola é uma escola motel. 4 horinhas, a pessoa vai lá, faz 4 horas assim, vai fazer o serviço para voltar. Lógico. Porque talvez convenha a alguém que isso aconteça. Então no projeto não é uma tarefa para casa. Porque a casa deles é o projeto não. E a casa deles é a comunidade. Porque o projeto não é uma escola. É um nome de uma rede de aprendizagem. O que se passa é que a criança está dentro daquele espaço, um espaço específico, onde tem educadores, especialistas, o tempo que ela quer, desde as 7 da manhã às 5 ou 6 da tarde. Está entre 9 a 10 horas
aquele espaço, ou também na hora. Se quiser ficar lá com os pais, com os tios, com os avós, com os filhos, então, não há tarefa de casa e tarefa da escola, porque a escola é da comunidade, é o contexto comunitário que está fora. Não tem que haver separação. Porque quando eu se falar que a família tem de ser parceira da escola, está errado. Estão erradas as teses de doutoramento todas em relação à escola de família, está tudo errado. Porque normalmente é feito por alguém que nunca pôs os pés no chão numa sala. É feito uma gabinete a funcionar. Aqui não, mas lá em Portugal. A família não tem que ser parceira da escola, nem a fazer tarefa de casa. É a escola que tem que ser parceira da família. A igreja tem que ser parceira da família. O centro cultural tem que ser parceira da família. A padaria tem que ser parceira da família. Para acabar com o consumismo e passar a haver um consumo diferente. E por aí vai. Deve substituir a família, que é a grande família de uma comunidade. E essa comunidade não pode ultrapassar 100, 120 almas, senão ninguém se conhece. É a vizinhança recuperada, o espírito de cooperação que existia antes da escola, que é preciso recuperar. Com o quê? Com o educador. Com uma plataforma digital de aprendizagem que nós temos. E aqui vou à segunda pergunta. Prova é perder tempo, não prova nada e é má educação. E eu não sou um jovem utópico, eu sou um sexagenário responsável por aquilo que diz e que fundamenta na lucinologia, se quiser. Prova que a prova não prova nada. E se nunca ninguém nos disse isto, ou foi por ignorância ou por hipocrisia. É só isso. Eu sou assim. Quando dizem, a prova é prova, eu nunca vou fazer um teste. Se a prova, diga-me uma coisa. Sabe fazer a escolada? Alguém sabe fazer a escolada? Quem sabe fazer a escolada? Manda que eu não olho com papel lá para ver a escolada. Ninguém mandou. Quem os professores de matemática? Olha que bom. Em algum momento, na escola da aula e da prova em que nós estivemos, houve uma prova sobre leis sagradas. Ninguém escapou e fez as leis todas direitinho. Nota 10. Nunca aprenderam? Não. O que foi que a prova provou? Nada. Sabem dizer nos titulares das capitanias hereditárias, desde a primeira até a última? Sabem qual é a fórmula para o volume da esquerda, para o cálculo da esquerda? Sabem a lei de Balmariot? Também não. Sabem os afluentes da margem esquerda do Rio? Também não. Querem que eu continue? Com geografia, história, matemática e português? Eu continuo. Eu vou provar que uma prova não prova nada. É por isso que o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não é índice de desenvolvimento, é índice de decoreba. O DEV não é desenvolvimento, é decoreba. Porque se aplicarem a mesma prova, Brasil, passado 2 meses, o resultado vai ser menor e cada vez menor. Porque inteligência é uma coisa, razão. Outra coisa é a memória de curto prazo. Decoreba, vomita e esquece. Por quê? Porque a aprendizagem não é significativa, integradora, identificada, aplica e socializadora. Uma aula não faz isso. Uma prova não prova nada. E quando a prova fica ao professor na sala, é no pressuposto que são todos desonestos, que devem pular a prova. Que é mais um exercício de solidariedade. Se eu não sei, tu sabes que não dá, mas não deixa. Não deixa. Então, se o professor ficar ali dentro, é no pressuposto que toda aquela gente é potencialmente desonesta. Ele está calado, mas o não verbal fala mais alto. Ele está a transmitir valores, está a desenvolver currículo, está a desenvolver valores diretivos, está a transmitir o valor da falsidade, da mentira, do jeitinho. É a má educação uma prova. Está ali que é cara. Uma prova, nessas avaliações do vestibular e essas coisas todas, para que é que serve? Para gastar dinheiro em policiais, em brutas, eu confio em brutas. É uma insanidade total. O dinheiro que se desperdiça em nada, que não serve para nada, não prova nada. Portanto, prova não fazemos. O que é que fazemos? Avaliação formativa, contínua, sistemática, sentada dentro do cérebro. O instrumento base é o conjunto das evidências da aprendizagem no portfólio. Onde é que ele está? Na nuvem. E eu achei que para que é preciso fazer papel? Nós temos o digital. É destruir a Amazônia? Xerox? Nenhum. Escrever papel? Nunca. Digital. Lá
vez em quando fazemos caminho para cá para não esquecer. O Steve Jobs, não tem a ver, quando ele foi para a universidade, só frequentou uma disciplina, que é a geografia chinesa. Por isso é que ele foi quem foi. Se tivesse andado nas disciplinas todas a fazer uma aula, não seria nunca o Steve Jobs. Aliás, Einstein saiu aos 13 anos da escola para ser quem foi. E nunca teve mais de 5 em matemática, mas alguma vez. Picasso saiu aos 12. O Mahatma Gandhi aos 10. É para pensar. Deus agradeço. Como acaba o ciclo, se a criança não estiver contemplando todos os conteúdos, como é que vocês fazem essa avaliação? Manda os ciclos, nem série, isso não tem fundamento científico nenhum. Mas acaba, por exemplo, no ano, não é? Continua. Até os 100 anos a gente aprende sempre. Ela deixar de aprender, mas nós certificamos. A pergunta foi diferente. E se ela não completa os conteúdos todos da verdade virtual? É isso? Escolhe, né? Eles escolhem. Não escolhem, não. Não fizeste essa pergunta, não escolhem, não. Não. Quem sabe o que eles precisam somos nós. Cuidado com isso. O centro não é criança. Isso é uma história mal contada. Cuidado, né? Eu também já acreditei nisso. Ensinaram. O centro é que. Aliás, tudo. Desde o Lourenço Filho, ao Fernando Azevedo e ao Ministro, a gente partilha desse princípio, a escola nova. O centro é criança. Não é nada. É só como faltava. O centro é a relação. Tudo acontece na qualidade da relação. A relação humana. Então, quando você pergunta, se uma criança não aprende, não é? A criança aprende tudo. Qualquer criança brasileira, e quando eu digo qualquer, digo autismo, espina bífida, síndrome Down, tudo! Aprende todos os conteúdos ligados curricular em menos de 9 anos. Só não aprende porque a escola tem aula, tem série, tem prova, tem essas coisas todas. Só por isso. E só porque a formação de professores é miserável. Porque não produz esses modelos. Aqui não, estou a falar lá de Nova Zelândia. Aqui não deve ser diferente, estamos aqui a conversar, é diferente. Você vê, eu vou conversar. Não está legal, não estou. Bom, então, como é que nós fazemos? É para perceber como é que eles aprendem, como é que eles são avaliados, não é? Bom, se uma criança sai por volta dos 7, 8, 9 anos para outra escola, porque o pai ou a mãe foi para longe e tal, aí a pergunta pode. E nós enviamos um processo com uma indicação da série para que ele vá em outra escola. Nós não queremos criar problemas nas escolas. Só que ele leva todos os registros da avaliação formativa no campo de cognição, das atitudes, leva escalas de avaliação, leva a evidência de aprendizagem portfólio, leva tudo. Tudo é suporte digital. Uma pendrive, então vou contar uma historinha para perceber como é que isso acontece. Como é que todos aprendem. É melhor uma história que eu estava a falar. Mentira. Esta pode resumir tudo, desde o projeto ao planejamento e à avaliação. Imaginai 7 jovens, entre os 13 e os 18 anos, que chegam à minha escola. Histórico, prostituição, assalto à mão armada, assassinato. É possível. Estão a ferro. Nenhuma escola os recebe. Foram para a escola da ponta. Chegaram e nós perguntamos o que é que querem fazer, o que é que querem aprender, o que é que querem saber. Eles olham para nós com um ar de quem diz, eles estão a brincar com nós. Falaram. Aí um deles disse, eu posso trazer uns pássaros que eu tenho lá na terra? Mas porquê? E o outro disse, os guardas vão matar os pássaros, já ameaçaram, os pássaros sujam tudo, fazem barulho. E é isso que vós quereis? A gente pode. Então pegaram uma folhinha de papel, sentaram com eles e disse, qual é o vosso objetivo? Mas o que é? Eu disse, o objetivo é aquilo que vós quereis. É fazer os pássaros. Então põe aí. Objetivo, 2 pontos. Fazer os pássaros da terra. E onde é que dispõe os pássaros? Um deles disse, olha,
Eu estive a trabalhar num condomínio, eu fiz um viveiro muito grande, sabe? Depois os pássaros estão lá dentro, tem umas árvores dentro, como se fosse em liberdade. A gente pode fazer uma coisa dessa? É isso que nós queremos fazer? Tudo resto. Eles eram bons. Serrar, a parafusar, a cortar, a criar também. Eram bons. Bom, então se é isso, vamos aí. O que vamos fazer? 2 pontos. Construir um viveiro para colocar os pássaros. Aí eu perguntei, está muito interessadíssimo. O que era significativo para eles, Bruna e Góxico. Percebe? Então, como é que vai ser esse viveiro? Olha, não entendi nada. Melhor é fazer um projeto de um viveiro. Mas sabeis o que é uma escala? Não, então não é. Saber o que é uma escala, o que é proporcionalidade, o que é um massagem lateral, o que é uma planta. E como é que é? De que é feito o viveiro? E dizem eles, vai ser um feito em, como é que eles dizem? Uma barra de metal e tal. 40. Quantos metros? Não sabemos, não bem. Saber quantos metros vamos precisar da cantineira, saber o preço de cada metro, saber o cálculo da despesa, saber quanto é que é o desconto, saber os múltiplos do metro, os submúltiplos do metro, vai fazer uma medição. É saber o que. E a volta? Uma tela. Uma tela? Quanta tela? Aí isso a gente não sabe. Não sabe. Quantos metros quadrados? O que é isso? Saber calcular a área do retângulo, saber o que são as áreas e as medidas de área, saber o que são os múltiplos, submúltiplos, ângulos, que passa as 3 eixos, qual é o seu habitat, qual é o predador, qual é a cadeia de troca, qual é que eles vêm, qual é a origem, que tipo de animais. Ao fim de meia hora, eu tinha construído com eles um projeto, um planejamento prévio, um guião de pesquisa com 74 conteúdos da agroecologista pelo plano nacional. 74. Poder na parte das notícias. 74. Eu disse, quanto tempo é que vai levar para fazer? Eles, 15 dias. Vamos aí. Tempo previsto. 2 semanas. Podem começar. 9 dias depois, na quinta-feira da semana seguinte, eu fui ao registro. A escola da ponta é muito estruturada. Quem pensa na ponta não tem nada. O que é que tem? É extremamente organizado. Então tem um dispositivo que diz, eu já sei e posso ajudar. Eu olhei e tinha lá escrito, os 7 da fé fizeram um vídeo. Quem quiser saber, 2 pontos. Como se calcula a área do retângulo, o que é uma escala, o que é um predador, venha ter connosco amanhã, junto ao viveiro, depois da Assembleia. Vai imaginar, sexta-feira, todas as sextas-feiras há uma Assembleia, entre as 2 e as 4, dirigida por eles, preparam tudo, fazem tudo, uma maravilha, tudo caladinho, ninguém fala para o lado, centenas de jovens pedindo a palavra, escutando, debatendo. A gente não prepara para a cidadania, educa na cidadania. É um exemplo, criando condições de liberdade responsável. Senão, o que é que nós temos? Gente que elege corrupto. Ponto final. O corrupto também é Portugal, também não há. Agora imaginei, sexta-feira, 4 da tarde, centenas de jovens saindo da Assembleia, sentando-se no gramado à volta da